Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática e nesse vídeo eu estarei resolvendo a questão 9 do vestibular da Universidade Federal do Paraná, aplicado em 2023 para ingresso em 2024. Então, se você ainda não é inscrito aqui, não deixa de se inscrever e acompanhar todo o conteúdo da Federal do Paraná que eu posto aqui no meu canal, além de outros vestibulares, ok? Estarei deixando aqui na descrição desse vídeo o link com acesso a todas as playlists da Federal do Paraná que eu tenho aqui no meu canal relacionadas às questões de matemática desde 2017. Então acompanha lá e compartilha aí com seus amigos que também estão estudando para o vestibular da Federal. Bora lá então. Um cone circular S é dividido por dois planos paralelos à sua base, formando três sólidos, S1, S2 e S3. Se a gente observar aqui, esse cone é um cone circular reto, né? E aí eu tenho um cone menor aqui em cima, tenho um tronco de cone aqui no meio e tenho um tronco de cone maior aqui embaixo, tá? Os volumes S1, S2 e S3, nessa ordem, estão em uma progressão geométrica com razão de Q maior ou igual a 1. Então, se a razão é maior que 1, significa que o volume aqui, por exemplo, de S1, ele é menor do que o volume de S2, e S2 é menor que o volume de S3, né? O volume está aumentando aqui numa progressão geométrica com razão Q maior que 1. O quociente entre o raio de S e o raio do cone menor, que é S1, é igual a raiz cúbica de 7. Assinale a alternativa que corresponde à razão Q. Então, primeiro, só para a gente entender que nós temos uma PG aqui em relação aos volumes, certo? Ao volume dos três sólidos, né? S1, S2 e S3. Então, eu posso dizer, né, que a minha PG ela é assim, ó, o primeiro termo é o S1. O segundo termo vai ser exatamente o S1, só que multiplicado pela razão, a qual nós estamos chamando aqui, nesse caso, de Q. Então, o segundo termo, que vai ser o meu A2, vai ser S1 vezes a razão Q. Quando eu for encontrar o terceiro termo, vai ser exatamente o segundo, que é S1 vezes Q, certo? Então, S1 aqui, ó, vezes Q, só que eu vou multiplicar por Q novamente, ou seja, vai ficar S1 que multiplica Q elevado ao quadrado. Vejam que nós deixamos aqui, né, os nossos termos, todos em função de S1 e a razão, ok? Qual que é a outra informação que nós temos? Nós sabemos que o quociente, ou seja, a divisão ou a razão entre o raio de S, então eu posso dizer que o raio de S sobre o raio de S1, ele é exatamente igual à raiz cúbica de 7. Eu poderia fazer essa comparação com as alturas, né? Que todas, tanto a altura quanto o raio aqui para nós, ou o diâmetro, eles vão ter o quê? Eles são unidimensional, é uma dimensão só. Então, essa é a razão. Se eu for comparar a altura, por exemplo, do cone S, né, da altura total aqui, com a altura do S1, que vai ser esse cone menor, também vai dar esse valor. Se eu for comparar a área de S com a área de S1, tem que dar o mesmo resultado aqui, só que essa razão que está dando aqui, ela tem que estar elevada ao quadrado. Por quê? Porque este valor, quando eu estou comparando áreas, eu estou comparando duas dimensões. Então, essa constante que está dando aqui na razão, ela tem que ser elevada ao quadrado. Se eu comparar o volume de S com o volume de S1, também vai dar essa mesma razão que está aqui. Só que esse volume aqui, o que acontece? Eu vou ter que elevar ele ao cubo, né? Então, aqui nesse caso, o volume de S, que vai ser o volume total, sobre o volume de S1, eu posso observar que vai ficar exatamente, ó, eu posso cancelar aqui, né, esse 3 com esse 3, fica exatamente 7. E aí eu poderia dizer, por exemplo, que o volume de S sobre o volume de S1 é exatamente igual a 7. E o que mais que eu posso observar? Se vocês notarem, deixa eu escrever aqui, esse volume de S é exatamente a soma desses três resultados aqui, que são os volumes que estão em PG de S1, né, S2 e S3, ok? Então, aqui ó, eu tenho o volume de S1, aqui eu tenho o volume de S2 e aqui eu tenho o volume de S3. Então, eu posso dizer que o meu volume de S, que é o volume total do cone, ele é exatamente igual ao S1, certo? Mais o S1 vezes Q, mais o S1 vezes o Q ao quadrado. Eu só reescrevi o meu volume total de S, né, que pode ser a soma desses três volumes, volume do cone menor e desses dois troncos de cone aqui. E esse volume de S1 aqui, na minha PG, eu estou chamando de S1,
certo? E tudo isso tem que dar igual a 7, porque eu fiz a razão aqui, né? Eu fiz a comparação entre os volumes. E aí deu exatamente essa razão aqui, só que eu tive que elevar ela ao cubo, porque o volume eu estou trabalhando com 3 dimensões. E aí o que, que eu posso fazer? Eu tenho S1 aqui, aqui, aqui e aqui. Posso deixar em evidência, que é como se fosse S1 vezes 1, né? Então vai ficar S1 em evidência, que multiplica. S1 vezes quanto que dá S1? Vezes 1. Mais S1 vezes quanto que dá S1 vezes Q? Exatamente o Q. Mais S1 vezes quanto que dá S1 Q ao quadrado? Então, vai ter que ser exatamente o Q ao quadrado. Tudo isso é igual a 7 e o primeiro membro aqui está tudo dividido por S1. Como estou dividindo e multiplicando por S1, isso me permite simplificar esse S1 aqui. Ou seja, eu vou ficar assim, ó, com 1 mais Q ao quadrado é igual a 7. Deixando isso aqui como uma equação do segundo grau igualada a zero, eu vou ficar com Q ao quadrado mais Q mais... Aí eu vou ficar mais 1 menos 7, porque se 7 está somando, vai passar para cá menos 7, né? Então, vai ficar menos 7 com mais 1, vai ficar menos 6. Então, eu já até vou escrever ali como menos 6, né? Aqui, ó, menos 6 igual a zero. Menos 6 igual a zero. E aí, nós temos uma equação do segundo grau aqui, para achar o valor de Q. E se vocês observarem, está falando no enunciado que o Q é maior do que 1. Então, é bem provável que aqui eu encontre o quê? Um valor de Q positivo e um valor de Q negativo. Não que isso seja a regra, né? Mas, em boa parte das equações do segundo grau, às vezes a gente encontra um valor positivo e um negativo. Isso quando delta é igual a zero, quando eu tenho duas raízes reais distintas, né? Mas, vamos observar o que vai acontecer nesse caso. Como vocês podem observar aqui, o nosso A é um positivo, então dá para resolver por soma e produto. Vai ficar mais fácil aqui da gente resolver. Eu tenho que pensar em dois números que eu some e dê exatamente o valor de menos b, então o nosso b aqui é 1. Então, tem que dar menos 1. E esses mesmos dois números, quando eu multiplicar, tem que dar o valor de c, que nesse caso é menos 6. Então, aqui vai ficar menos 6. Agora, se a gente observar... quais números que eu multiplico aqui que poderiam dar 6? Eu poderia pegar, por exemplo, o 2 e o 3, né? 2 e 3. Só que o produto está dando negativo. Então, um desses números tem que ser negativo. Como a soma está dando negativa, o maior deles aqui vai ter que ser negativo. Então, vai ter que ser 2 e menos 3. Então, aqui menos 3. Ó. 2 vezes menos 3 dá menos 6. E 2 mais o menos 3 dá menos 1. Então, a solução aqui para os valores de Q, nesse caso, vai ser 2 e menos 3, ou menos 3 e 2, né? Só que o enunciado está dizendo que o nosso Q, que é a nossa razão, tem que ser um valor maior do que 1. E o 3 aqui, ele não é maior do que 1, né? O 3 negativo. Então, eu descarto e a solução aqui em relação ao nosso Q é exatamente o S de solução, que é 2. Portanto, a alternativa correta, letra A. Ok? Espero que a resolução dessas questões aí da UFPR de 2023 tenha lhe ajudado. Não esquece de deixar seu feedback aqui nos comentários, porque isso colabora com o meu trabalho. Bons estudos e até a próxima!